Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao webinário Inovação na Produção de Peixes Redondos na Amazônia. Então, para começar esse nosso dia, esse nosso evento, eu começo dizendo que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos todos os dias. E é por isso que a gente está aqui fazendo mais essa ação para complementar o sucesso do nosso Centec Abaitará, falando sobre essa temática que é de grande relevância para todos. Então, nesse momento, eu convido o diretor, Paulo Dimmer, para fazer a nossa fala de acolhida. Bom dia a todos. Quero primeiramente cumprimentar a equipe do 5º webinário que organizou aqui. Eu estou vendo que é uma organização muito perfeita. Isso é a equipe do Abaitará em Ação. Cumprimentar o Jânio, esse palestrante que, quando foi me falado dele, eu falei quanto a importância desse tema para nós, que esse ano vamos inaugurar o curso de aquicultura e pesca lá no Abaitará. Então, o professor, pelo que eu vi no currículo dele, a vida dele foi trabalhando sobre pesca, sobre peixe, sobre reprodução. Então, tem muito a ver com a gente, com a região nossa e com o Abaitará, com o nosso novo curso que vamos implantar esse ano. Quero cumprimentar também os alunos aí do Abaitará, que eu estou vendo aqui, a participação. Cumprimentar nosso coordenador Almério, que hoje estamos aqui no distrito de Porto Rolim de Moura, em cumprindo mais uma etapa da nossa 5ª turma descentralizadas. A meta nossa desse ano, hoje, está fechando o cumprimento. Fizemos a abertura ontem à noite, e um sucesso mais essa turma aqui em Porto Rolim de Moura. Então, nesse momento, cumprimento ao Almério, a professora, a toda a equipe do Abaitará que está aqui em Porto Rolim de Moura para que essa coisa aconteça. Também acredito que o Almério está lá na escola, junto com a professora, estão tentando organizar a participação dos alunos, como a gente já fez lá em Perobal, com a professora Tatiane, no outro webinário. Então, eu não sei como é que está, que eu estou aqui no local e o Almério está com a professora aí na sala de aula, mas já cumprimento essa equipe que está aí, cumprimento também a direção da escola, Valderê, que nos recebeu aqui na escola em Porto Rolim, toda a sua equipe, com um atendimento muito prestativo para a gente. Então, obrigado a todos. Quero cumprimentar também nossa presidente Adir, se não entrou, deve estar entrando aqui, e o doutor Paulo, que é o procurador, que é a pessoa que nos orienta. O doutor Paulo é o procurador do estado de Rondônia, que nos orienta sempre nessa questão legal, dessa grande batalha nossa, que são essas turmas descentralizadas. Então, o doutor Paulo não entrou, ele deve entrar, Tatiana, daqui um pouquinho mais ele entra. Aí o Almério encaminhou o convite a ele, ele disse que ia tentar, ele está em São Paulo, mas ia tentar entrar aqui. Então, assim, essas são as nossas palavras de abertura. Ao engenheiro de pesca, Jânio, seja muito bem-vindo à sua palestra. Eu tenho certeza que vai trazer uma contribuição não só para os alunos futuros, mas para os alunos atuais também, na questão do pescado, na questão do peixe. E para os futuros nossos, com certeza será de muita importância para a equipe também que vai trabalhar esse curso de aquicultura e pesca ali no Centec Abaitará. Então, essas são as palavras minhas de abertura. Sucesso, parabéns. Eu só vou falar assim, eu não sei a equipe, mas a Regiana, a Tatiana, a Fernanda e os demais aí que organizaram esse evento.
parabéns, e nós estamos aqui há mais de 250 quilômetros, juntos, ligados, para que a coisa aconteça. Então, parabéns e obrigado a todos. Fernando Bergman, bom dia, bem-vindo, tá? Nesse momento eu vou convidar o Almério para também fazer uma fala aqui de abertura. Bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui com a turma que está ansiosa para aparecer aqui no nosso webinário. Inicialmente, só informar que ele foi feito várias tentativas com a rede de internet lá da sala da mediação tecnológica e não conseguimos acessar ainda. Nós estamos na tentativa e quando eu desloco para lá para aparecer todos no meu celular, a rede não alcança essa que eu estou, são redes diferentes, então só nesse sentido. Quero cumprimentar aqui o nosso grande parceiro Jenner. Tive a honra de conhecer lá em Porto Velho, no Centec, no IDEP. Foi rapidamente, né, mas trocamos uma ideia. E legal saber que está com essa parceria aqui, fazendo essa fala aqui no nosso webinário, que certamente é de muito enriquecimento no nosso conhecimento dos nossos alunos. Como bem pontuou o professor Paulo Dimmer, no momento bem oportuno, porque o curso de aquicultura, nós estamos aí com uma galera que já fez a inscrição no nosso edital de turmas de 2023. E também por estarmos aqui em Porto Rolim, né, que é um local onde a pesca ela é o forte aqui da comunidade. E, nesse sentido, os nossos alunos aqui da turma descentralizada estão bastante ansiosos para ouvir falar daquilo que eles vivenciam aqui, né? Então, cumprimentar a equipe que organizou, tem aqui nesse webinário, essa etapa de hoje, professora Fernanda, professora Tatiane, Regiane e demais que estão envolvidos aqui na organização. A professora Adir, a gente encaminhou o link, certamente ela entra daqui a pouco, o doutor Paulo também, e aí nós estamos com o time completo para ouvir todo o conhecimento que o nosso colega, nosso grande parceiro Jenner, vai nos proporcionar aqui. Cumprimentar os nossos estudantes, que esse evento está aqui exatamente para compartilhar, né, nesse evento, o conhecimento desse tema com os nossos estudantes, que é a razão da gente ter toda essa programação aqui. Então, essa passagem aqui rápida é de um bom dia mesmo, de um bom webinário para todos nós, com muito conhecimento. Muito obrigado, a passo para a professora Tatiane, que está direcionando aí. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Jenner, por poder estar compartilhando todo o seu conhecimento hoje conosco. E seja muito bem-vindo, acredito que nós teremos aí um grande aprendizado e bons momentos. Bom dia, né? Bom dia, nossos estudantes, nossos convidados, professor que veio colaborar conosco, e realmente essa é o nosso anseio por essa manhã, né? Novas descobertas, e a partir daqui, né, pensar aí novos caminhos também para esse campo tão amplo no nosso estado. Nosso agradecimento a todos que já estão presentes, que se dedicaram a acompanhar esse momento, e a nossa gratidão também por partilhar conosco conhecimentos. Sou a professora Alcione, né? Não estou aí a câmera ligada por uns problemas aqui, mas eu quero agradecer ao nosso palestrante, né, que aceitou de bom grado aí o convite, agradecer aos nossos coordenadores, diretores, agradecer aos alunos que estão somando conosco esse momento aí tão enriquecedor para o nosso conhecimento. E em especial, agradecer a participação da turma de Porto Rolim, do Guaporé, que está aí também somando conosco, e a gente está aí abertos a aprender um pouco mais sobre esse tema relevante aí para a atualidade do curso que está em evidência aí na nossa escola,
para o próximo ano. Muito obrigada a todos. Na oportunidade, quero convidar o Fernando Bergman para se apresentar para a gente. Por gentileza, Fernando. Pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem? Sim, Fernando. Tudo bem, gente? Me chamo Fernando Bergman, sou engenheiro de pesca, formado lá na UniOeste, no Paraná, e já atuo aqui no Maranhão já tem 15 anos. E agora eu estava aqui dando uma olhadinha no Instagram, aí vi lá a chamada do Gênero no Instagram dele, falei, vou lá ver meu amigo Gênero, né? Faz tanto tempo que a gente não conversa. E é sempre bom participar desses eventos assim, porque Gênero é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande na nossa área e sempre a gente está aprendendo um pouquinho, né? Então, um abraço, pessoal. Vou acompanhar aqui com vocês. Obrigada, Fernando. O Fernando é superintendente de desenvolvimento da aquicultura do governo do Maranhão, tá? Então, é um prazer ter você participando aqui conosco desse evento, que é tão enriquecedor para a nossa instituição. Na oportunidade, eu gostaria de informar que nós vamos proceder com a apresentação da palestra pelo Gênero e eu sugiro que os participantes vão anotando as suas perguntas ou dúvidas relativas ao conteúdo e, no final, a gente vai abrir um espaço para que essas dúvidas sejam sanadas, ou, se preferirem, pode ir registrando ela no chat, que a professora Regiane vai tomar nota e nós fazemos as perguntas ao Gênero depois da apresentação, tá? Gênero, então, oficialmente a palavra é com você, tá? Mas, antes disso, vou fazer essa apresentação mais formal do Gênero, que é graduado em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal do Ceará, é pós-graduado em Energia, Sociedade e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Rondônia e Metodologia do Ensino Superior. Ele tem experiência na área de recursos pesqueiros e engenharia de pesca, com ênfase em recurso pesqueiro e engenharia de pesca. Atuou como superintendente do Ministério de Pesca em Rondônia entre 2003 e 2013. Atua com reprodução de peixes nativos da Amazônia desde 93, produzindo em média anual 20 milhões de formas jovens, pós-larvas e alevinos, e atua na elaboração e execução de projetos produtivos, tendo dezenas de unidades implementadas em Rondônia, Acre, Amazonas e Pará. E atualmente também é coordenador do Projeto Rural Sustentável Amazônia, que é um convênio do Ministério da Agricultura, o BID e também o IABS. Gênero, bem-vindo. E, a partir desse momento, a palavra é sua. Em primeiro momento, Tatiane, gostaria de agradecer ao convite. Você foi a portadora do convite aí, do Centec Abaitará, ao qual eu estendo os agradecimentos a todos os professores do Centec. Gostaria de estar aí em Porto Rolim, viu, professor Paulo e Almério, mas... né? Hoje não vai ser possível, vocês estão num lugar muito bonito, abençoado, gosto demais dessa região, já atuei aí na época do Ministério da Pesca. Agradecer também aí ao Bergman, está prestigiando. Bergman é um amigo e companheiro de profissão de longa data, e uma satisfação tê-lo aqui, Berg. Então, eu venho atuando em Rondônia desde 93, iniciei minha carreira com reprodução de peixes nativos. No decorrer dos anos foram passando, a gente começou a trabalhar também com elaboração de projetos, com instalação de projetos, com assessoria técnica, enfim. Já instalamos bastante unidades aqui em Rondônia e também começamos a atuar no Acre, no Amazonas, no Pará, onde tem projetos elaborados e instalados nesses estados também, né? Então, já vão somando aí quase 30 anos de carreira, que passou assim como num piscar de olhos, e dentro desse tempo... eu quero dizer, tudo que eu aprendi na faculdade me foi muito útil, só que o ambiente amazônico nos fez se adaptar às condições locais e a gente criou algumas tecnologias adaptadas na criação de peixes ao sistema amazônico, às inovações, a tudo que a gente hoje faz, tendo como base tudo aquilo
que eu tive, que foi a faculdade, que é o que vocês hoje estão fazendo. Então, aproveitem o melhor que vocês podem desse momento da faculdade, da universidade, porque eles vão ser base para o que vocês vão fazer no futuro. Peço licença. Almério, você quer falar alguma coisa? Sim, eu quero só pedir licença, pedir desculpa até de interromper a sua fala, professor, só para a gente mostrar a turma, que é a nossa nova turma do Centec Abaitará aqui em Porto Rolim. Eles vão dar só um bom dia, está no horário de intervalo. E aí, como a gente falou tanto dessa turma, vale a pena a gente mostrar ele aqui para todo o webinário, mostrar para ti, que falou muito bem de Porto Rolim. Nós todos aqui gostamos muito desse ambiente. Está aqui a professora Maria Antônia. Olá, pessoal, bom dia, como estão? Bom dia! E aqui a gente está com a turminha toda, só eles vão dar um bom dia bem caloroso aí para todos do webinário. Vamos lá, pessoal? Bom dia! Bom dia, galera! Bem-vindos! Que ótimo celebrar a presença muito de vocês. Muito obrigado. O som aqui está muito baixo do celular, meu celular não é daqueles que a gente... Mas, assim, só para mostrar aqui a nossa turma, são estudantes do Centec Abaitará, e é com muita honra que a gente tem aqui mais uma turma de técnico em agronegócio. Aí, como eu falei, desculpa de interromper a sua fala, só para mostrar a nossa galera aqui, tá certo? Muito obrigado. Obrigado, professor. Satisfação. Gênio. Só você está vendo minha responsabilidade? Pois é. Só fazendo uma complementação aqui, que os nossos alunos são alunos de cursos de nível técnico e não cursos de nível superior, tá? Só para dar uma atualizada com relação ao público que a gente está trabalhando no Centec Abaitará. Obrigada. Então, com você a palavra. Tá bom. Então, vamos subir já a palestra. Eu aqui vou precisar de alguma... Eu boto a tela inteira, é isso? Professora, eu também estou com ela pronta aqui. Se desejar, eu projeto por aqui. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Já vamos ser mais práticos. Bom, pessoal, eu procurei colocar aqui o que tem de mais novo e o que é aplicável a campo para ampliação de resultados na produção de peixes amazônicos. Podemos passar. Eu vou iniciar as evoluções que aconteceram na área de reprodução e genética, né? A gente trabalha desde 93 com reprodução de peixes, o tambaqui é nosso principal peixe reproduzido, é nosso principal alevino vendido, né? A maior procura é tambaqui. Rondônia é o maior produtor de tambaqui do Brasil e não seria diferente que a maior procura fosse por alevinos de tambaqui. Então, quando nós começamos a reproduzir tambaqui, lá naqueles anos 90, a gente fazia a reprodução durante 4 meses, 5 meses no máximo, que era o período das chuvas, que coincide com o período que os peixes estão ovados, né? Então, com o passar do tempo, com o aprendizado com os próprios peixes, nós fomos ampliando esse período de reprodução de peixes por manejo, separando em tanques e fazendo algum manejo. A gente foi ampliando para 6, no ano seguinte começamos a fazer para 7. O que acontece hoje é que a gente consegue fazer reprodução desses peixes os 12 meses do ano, sem indução, apenas com manejo dos animais, né? Então, a gente vê que a reprodução nos meses da época da seca, julho, agosto, setembro, não tem a mesma performance dos meses de cheia, onde é realmente a época propícia, né? Mas acontece a reprodução há anos seguidos que a gente faz reprodução nesses meses de seca. Então, o que isso traz para o piscicultor? A possibilidade de ter alevino o ano inteiro e fazer ciclos mais contínuos, porque não interrompe o fornecimento de alevinos, né? Uma
etapa que a gente agora está implantando é a alimentação. Vocês imaginam, aquilo ali nessa foto à esquerda são os ovinhos dos tambaquis que vai para essa incubadora. Esses ovos nascem e trazem consigo um alimento do ovo, que é o vitelo. E depois que esse vitelo vai terminando, a larva já está pronta para se alimentar. E a gente está fazendo um trabalho de produção, é um outro cultivo dentro de um cultivo. A gente vai cultivar pequenos animais que se chamam plâncton, que ele é composto de parte vegetal e animal do plâncton, e a gente vai alimentar os nossos peixinhos dentro do laboratório, porque até hoje a gente, quando a larvinha está pronta para sair dessa incubadora, ela vai para o tanque externo. Só que o tanque externo tem lá alimento vivo que a gente fertiliza, ok? Mas a gente não sabe se ela está comendo, quanto comeu, quanto vai sobreviver, quantas larvas vão se perder nesse processo. Então, a gente está invertendo a ordem, vai levar o alimento até a pós-larva para depois soltar no tanque ela já maiorzinha. Então, essa é uma nova tecnologia que a gente está em andamento, tá? Em implantação no momento. O Tamba Plus é uma ferramenta de controle de cruzamentos. Você imagina, a gente tem lá 200 e poucos animais em reprodução, entre machos e fêmeas de tambaqui. A gente não sabe, dentro daquele universo de animais, quem tem parentesco. Um peixe que tem um pai e uma mãe que são o mesmo, ou só o pai, ou só a mãe, e de repente você cruza esses animais. Você vai estar fazendo um processo de cruzamento de parentes. E essa consanguinidade vai gerar animais menos produtivos, animais com possibilidade de defeito, e futuramente o defeito pode ser uma refuga do consumidor que não quer aquele peixe defeituoso e, digamos assim, de toda forma, traz prejuízo à produção. Então, essa ferramenta Tamba Plus, ela foi desenvolvida pela Embrapa, e nós fomos aqui em Rondônia, vamos dizer assim, a unidade de reprodução que testou essa ferramenta. Hoje essa ferramenta está disponibilizada para quem queira fazer uso dela, mas fizemos o teste e hoje nossos cruzamentos são todos controlados. Eu vou mostrar para vocês a ferramenta Tamba Plus, mas o que acontece com o Tamba Plus? Eu sei que aquele macho que eu vou cruzar com esta fêmea não tem parentesco. Isso a gente faz hoje 100%. Não é? Todos os animais têm um microchip, tanto macho como fêmea, e os chips têm, na ferramenta Tamba Plus, uma relação de parentesco que existe ou não existe entre esses animais. Tá? Uma outra coisa que nós vamos ver aqui é a tecnologia de geração de fêmeas de tambaqui. Já é possível reproduzir tambaqui e produzir apenas animais fêmea, e a fêmea cresce em torno de 25% a 30% mais do que os tambaquis macho, né? Então, a tilápia, que é um outro peixe, o macho cresce 50% mais que a fêmea. Então, já existe uma tecnologia de geração de animais macho para a tilápia. E para a nossa tambaqui amazônica é o inverso, as fêmeas que são as maiores, né? E vamos também ver sobre um lote de tambaquis que não tem aquele espinho que formato de um Y. Esse lote de tambaquis naturalmente não tem esse espinho, a gente está perseguindo aí com pesquisa para ver se a gente consegue fazer lotes 100% sem espinho. Isso ainda é um desafio, nós não conseguimos ainda, e estamos com alguns pesquisadores à frente disso. Podemos passar o slide, professora. Essa é a ferramenta Tamba Plus, para vocês terem uma ideia. Isso é uma impressão em papel. Ali tem uma caneta. Cada pontinho desse aí representa um ponto de confluência, porque aqui na coluna eu tenho os machos e as fêmeas, e na linha eu tenho todos os machos e todas as fêmeas.
vocês podem pegar aqui, quando tem um pontinho vermelho, quer dizer que o cruzamento daquele macho da coluna com aquela fêmea da linha, em vermelho, existe consanguinidade, existe parentesco. Quando está em amarelo, também existe algum parentesco menor, tá? Algum grau de parentesco menor. Pode ser um meio-irmão, por exemplo. E quando está verde, aqui não tem nenhuma relação de parentesco. Então, quando está verde, para nós, é o próprio sinal verde que a gente pode, então, fazer o cruzamento daquele casal. E esse cruzamento você registra, e quando passa o alevino ao produtor, ele recebe um alevino com garantia de 100% de ter 0 consanguinidade por cruzamento naqueles alevinos, naquele lote de alevinos que ele está levando para fazer a recria e a engorda dele, né? Então, é uma ferramenta interessante. Aqui tem um exemplo, né? Vocês veem aí, vamos lá naquele primeiro quadro. Aqui está na coluna os machos e aqui em cima as fêmeas. Então, nessa fêmea aí, no quadrinho azul, eu não poderia cruzar ela com esse macho 3464, porque é incompatível, tem parentesco. Mas eu poderia cruzar com todos os outros, salvo aquele lá, o terceiro, o 3556, que também tem parentesco. Os outros reprodutores poderiam fazer cruzamento com aquela fêmea azul ali, que não tinha nenhum tipo de problema de consanguinidade. É isso que a gente faz, né? Vocês podem ver que as outras fêmeas têm algum parentesco com algum outro reprodutor, né? Você vê que tem várias famílias que compõem aí o nosso plantel, e o importante é não cruzar os parentes. Isso a gente vai falar agora sobre a produção de tambaquis fêmeas. Hipótese comprovada. As fêmeas de peixes redondos, isso para tambaqui, para pirapitinga também serve, né? Tem maturação sexual mais tardia, e os machos são mais precoces, eles ficam maduros mais rápidos, é diferente dos humanos, né? E os machos, então, eles gastam muita energia no desenvolvimento de gônadas. Então, os machos, a partir de 1,5 kg, começam a direcionar energia para a formação do espermoduto e formação do seu aparelho reprodutivo. As fêmeas são mais tardias digamos assim, a desenvolver o oviduto e seu aparelho reprodutivo. Então, com isso, elas ganham em crescimento somático. Elas crescem mais rápido porque vão desenvolver gônadas mais tarde do que os machos. E como o peixe de cultivo geralmente é cultivado 1 ano, 1 ano e meio, ele ainda não atingiu a idade de maturação sexual que ocorre lá com 2 anos e meio a 3. Então, visto isso, é mais interessante se houvessem mais fêmeas no lote que vai ser engordado, porque elas têm uma capacidade de crescimento maior que os machos, ok? Então, essa pesquisadora da Embrapa, chama Fernanda Almeida, ela já tem alguns testes realizados no Amazonas. Nós fizemos esse teste, essa imagem aí é da nossa base de reprodução de alevinos, de produção de alevinos em Ariquemes. E nos testes, a professora teve um lote macho e fêmea, que é um lote normal, que a gente engorda aqui, e ela separou um lote só de fêmeas. E esse lote só de fêmeas cresceu 16% mais do que o lote comum, que é, em teoria, 50% macho, 50% fêmeas, né? Então, olhando por essa ótica, se eu tivesse um lote só de machos e um lote só de fêmeas, as fêmeas estariam crescendo 32% mais que os machos, né? Uma vez cresceu 16% mais que o lote comum. Então, essa é uma tecnologia simples, se mistura o estradiol na alimentação de pós-larvas, microalevinos, por em torno de 30 a 40 dias se alimenta alevinos com esse hormônio estradiol, que é um hormônio que vai
peixes nascem sem sexo, tá, pessoal? Então, dependendo das condições ambientais, eles vão formar ser macho ou ser fêmea, né? A maioria dos peixes. E aí, quando você faz uma alimentação inicial com essa dose de estradiol, 95% dos animais tendem a ser fêmea. Então, é uma indução, né? E aí você aproveita melhor isso no cultivo. Imagina você ter 15%, 16% a mais de crescimento quando fez essa reversão para a fêmea, né? Então, é muito vantajoso isso do ponto de vista de produção e do ponto de vista zootécnico de crescimento. Esse é o lote de reprodutores que a gente tem mantido aqui na base. Esse peixe da esquerda é um peixe normal, com espinha Y, né? Não sei se vai dar para visualizar bem, eu acho que quando os alunos pegarem esses slides e virem, vão conseguir visualizar. Eu não sei se está tendo boa visualização. Mas tem uma linha, logo ali no dorso, que você vê aquela espinha Y, que ela fica lá no meio do músculo, né, do tambaqui. E esse peixe da direita tem ali embaixo SY, quer dizer, sem o espinho Y. Esse peixe não tem o espinho, né? Isso foi casual, um produtor nos trouxe isso e disse que queria levinos desses peixes para o ano seguinte, né? E a gente, que peixe sem espinho? Não existe isso. Ele não existe, sim. O meu peixe que você me forneceu foi sem espinha. E daí surgiu essa descoberta de um peixe sem espinhas, e a gente tenta agora gerar animais 100% sem espinhas, que a gente ainda está com um percentual baixo. A gente não conhece o mecanismo de geração de peixes 100% sem espinha ainda, né? Estamos em pesquisa. A gente tem alguns parceiros na parte genética que a gente está perseguindo isso, e uma vez isso dominado, a gente vai ter a possibilidade de ter esses peixes aí no mercado, né? Fornecer alevinos que vão ser peixes sem espinho, vão direto ao consumidor sem espinho, né? E isso é um ganho não só do ponto de vista do consumidor, mas também do produtor, que vai ter, por exemplo, se não tem espinho, ele pode reduzir o tamanho comercial e fazer mais ciclos durante o ano, né? Fazendo peixes menores, ele tem melhor rendimento e melhor eficiência da transformação de ração em carne. Então, além de melhorar ciclo, ele também melhora o processo de conversão alimentar, que é a transformação de alimento em carne, né? Então, de carona, a gente meio que carimba o passaporte do tambaqui para o mercado internacional, que hoje o principal espinho para o tambaqui não está no mercado internacional, é o próprio espinho do tambaqui, né? Então, é uma forma ainda manual de remoção, de fazer banda sem espinho, de fazer ventrecha sem espinho e vários outros cortes sem espinho, por processamento manual. E se a gente tivesse esse peixe sem espinho, a gente teria um formador de filé, né? E a própria costelinha, que já é uma iguaria, já é um produto gourmet do tambaqui da Amazônia. Na parte produtiva, pessoal, o que a gente poderia melhorar na produção? Como que a gente pode ser mais eficiente na produção? O tambaqui, vocês estão aí no Porto Rolim, e tem muito tambaqui aí nessa região do Guaporé, e os outros afluentes, né? Vocês conhecem, ou seus pais conhecem, ou alguém que vocês conhecem, já ouviu falar que o tambaqui vai para o Igapó e desova, né? Na época das cheias, ele entra nas várzeas e vai lá desovar. E muitas vezes acontece que esses lagos que ficam ao lado do rio, esses paranás, né? Quando o rio baixa, esses lagos ficam isolados. E ali
nasceram os filhotes dos peixes, do tambaqui, do matrinchã, da pirapitinga e de outros peixes, que esses peixes optam em entrar nesses igapós para desovar, porque sabem que ali é um ambiente rico, tem muita comida, tem muito alimento, que vai deixar uma chance daquele filhotinho virar um alevino e depois virar um juvenil, né? É por isso que os peixes entram no igapó para desovar, por ser um ambiente protegido e ter maior chance de sobrevivência dos filhotes. Com o tempo, quando o rio baixa e esse lago fica apartado do rio, esses peixes já viraram juvenis e vão passar alguns percalços, vamos dizer, algumas dificuldades, porque vai faltar oxigênio, eles vão aumentar de tamanho, o lago vai diminuir de tamanho, vai aumentar a concentração, vai faltar oxigênio, vai aumentar o número de gases, vai faltar oxigênio, vai faltar comida. E esses peixes ficam lá naquele igapó até que o rio encha de novo no próximo ano, né? Então, o tambaqui está adaptado a isso, a ficar em condições adversas, sobreviver, dilata o lábio inferior para poder ter uma maior captação de oxigênio na superfície, o que o caboclo do rio chama, o peixe está bebendo, ele está, na verdade, capturando mais oxigênio, né? E quando o rio enche, ele então volta para o rio, ele entrou no igapó, nasceu no igapó, ele vai fazer a sua primeira incursão no rio, então ele vai descendo o rio abaixo, se alimentando, que aí é a migração trófica, aí é que ele realmente vai começar a crescer e se desenvolver, e com 2 anos depois, ele volta para aquele igapó e vai reproduzir e vai fazer as gerações futuras. Então, isso acontece, e por conta dessa historinha que eu contei, que a gente vai ver essas novas metodologias de cultivo, né? Para melhorar a produção da piscicultura. Podemos passar. Essa é uma produção em ciclo curto. Então, vocês veem que cada conjunto de 2 tanques grandes tem um tanque pequeno no meio. Essa é uma planta que eu elaborei. E imaginem que esse tanque pequeno é o igapó. E os 2 tanques grandes são o rio. Então, o que eu faço? Eu recebo o alevino, coloco no tanque pequeno, que ele vai ficar ali numa condição de crescimento boa, quando o igapó está cheio, né? E vai chegar um ponto que ele já cresceu e já chegou no limite daquele ambiente. Então, dali ele não cresce mais porque faltou espaço. Tá? E aí que é a hora de soltar ele. Vai lá metade para o tanque da esquerda, metade para o tanque da direita. E nisso o igapó ficou vazio, mas não fica vazio. A gente coloca alevino lá de novo. E esse alevino, até que cresça e chegue ao tamanho de juvenil para ser solto, ele vai atingir isso antes do que aquele peixe que foi solto primeiro chegue ao tamanho comercial de abate. Então, a gente vai manter os peixinhos no igapó até que o peixe grande seja vendido e ele vai aguentar, porque ele está adaptado. O tambaqui se adapta a isso porque ele evolutivamente já está adaptado a isso, dessa historinha que eu contei para vocês de ser o igapó. Então, o igapó é o tanque de recria e a engorda é o rio. Tá? Com isso, minha gente, a gente consegue, uma vez que eu inicio a engorda de juvenil, já com 500 gramas, não mais com alevino de 5 gramas, eu consigo fazer uma abreviação, um abreviamento do tempo de engorda dos peixes. Podemos passar, professor. A área de recria, ou seja, o igapó tem 10% do total da área de cultivo. E 90% é a área de engorda, tá?
Então, essa é... Pode ir passando, professor, acho que está... Isso. Eu já vou falar o que é essa despesca em gaveta. Então, eu, por exemplo, coloco alevinos aqui no tanque pequeno. Com 6 meses ou 4 meses, eles vão estar a ponto de juvenil, de 300, 400 gramas, e vai para o tanque de engorda. Nisso eu coloquei alevino de novo. A engorda, quando eu inicio desse peixe de 400 gramas, ela com 6, 7 meses está pronta. O peixe de engorda está pronto. Entendeu? Então, eu consigo fazer mais ciclos. Se eu fosse fazer de alevino, colocar alevino até levar para engorda, leva 1 ano. E aqui eu começo a fazer ciclos de 7 meses. Eu dou mais velocidade porque tenho 10% reservado para fazer recria. E meu peixe está adaptado a isso. Ok? Essa despesca em gaveta, eu vou falar rapidamente. Vocês veem que esse tanque aqui, o tanque grande, tá? Ele tem um estreitamento ali por conta do tanque de recria, né? Ele tem um estreitamento. Então, na hora de tirar o peixe, essa parte é a parte mais rasa do tanque. E durante o processo de cultivo, os resíduos gerados pelos peixes vão para a parte mais profunda do tanque. Então, quando você despesca, que vem trazendo a rede, o resíduo vai ficando lá atrás, e você traz ele para esse degrau, que é essa parte mais estreita. Geralmente, quando a gente constrói o projeto, faz ele mais alto, mais raso. Então, o que acontece? Ele é 50 centímetros mais alto do que lá onde sai a água do tanque, que é a parte da drenagem, onde o tanque esvazia, né? Então, a tendência do resíduo fica lá. E quando você puxa a rede para cá, para essa parte mais estreita, o peixe vem subindo um degrau e fica numa água que não tem resíduo no fundo, ou tem quantidade muito pequena de resíduo no fundo, porque muitas vezes o produtor faz a produção do peixe legal, e na hora de tirar o peixe, ele mistura o peixe com muita matéria orgânica e dá aquele gostinho de barro, que é o que chama off flavor, né? Mau sabor. E essa engenharia de projetos minimiza tudo isso. Uma vez que você não precisa secar tanque para poder fazer despesca, né? Porque você tem um sistema aí que só faz troca de água, reposição de água, né? Hoje a gente está usando biorremediação, que são bactérias que comem o material orgânico e não precisa secar tanque. E faz essa despesca prevendo não ter o mínimo de off-flavor. Faz despesca com tanque cheio, porque aqui é mais raso. Entende? Nessa gaveta, por isso chamei de despesca em gaveta. É mais raso, é mais estreito, e você minimiza esse problema futuro de o produtor ter o peixe com mau sabor. Sistema multidespesca é uma outra estratégia. Vamos pensar, pessoal, que a gente vai produzir 10 mil quilos de peixe, tá? Para eu produzir peixes de 500 gramas, meio quilo, eu precisaria 20 mil peixinhos, que é o que está aí nessa primeira linha. Então, 20 mil peixinhos, quando eles chegarem com peso médio de 500 gramas, que vai levar mais ou menos 150 dias, eu tenho aí a opção de tirar do tanque 15 mil peixes de meio quilo e fazer a venda desses 7.500 quilos de peixes de meio quilo, né? São 15 mil peixes de meio quilo, eu teria 7.500 quilos de peixe, produzidos em 150 dias. Ora, sobraram 5 mil peixes, né? 5 mil peixes que sobraram, eu vou levar eles até 2 quilos. Então, com mais 150 dias, eu tirei meus peixes de 500 gramas até 2 quilos. E despesquei 2 mil peixes desses 5 mil, que vão me dar 4 toneladas. E os outros 3 mil, eu segui cultivando até que eles chegassem a 3 quilos. Certo? E para fazer isso, eu gastei mais 100 dias. Então, num período de 400 dias, eu despesquei meus 20 mil peixes. Eu fiz 21.500 quilos de peixes usando essa estratégia.
A média de produção aqui em Rondônia é de 7 a 8 mil quilos por hectare por ano. Então, você vê aqui, você pode fazer 21 toneladas em 400 dias, é um pouco mais de um ano, mas é aí 3 vezes o que normalmente se produz usando dessa estratégia. Tá? Aí você pergunta, Gênero, o que é que eu faço com peixe meio quilo? Vende? Né? Vamos ver no próximo slide? Aí, ó, isso é o curumim. É um tambaquizinho ticado. Pessoal aí do Porto Rolim, acho que a maioria que está aí na sala sabe ticar um peixe, né? Não é isso, professor? E se vende esse peixinho ticado. O mercado do Amazonas absorve muito bem isso, né? Eles têm lá nos refeitórios do Distrito Industrial de Manaus, esse peixe é ofertado nos bares, no restaurante, é ofertado esse tambaquizinho de meio quilo, ticado. Assim como a gente come o pacu, né? Aquele pacuzinho redondinho, o pacu prata, se faz com tambaqui. Então, pode passando, professora? A gente teria essa estratégia de produção e comercialização com peixe de meio quilo, inicialmente, o curumim. Peixes de 2 quilos, que é o peixe aqui do mercado interno de Rondônia, dos frigoríficos que mandam para o sul, sudeste, centro-oeste. E o peixe padrão 3 quilos, que é o peixe que vai para o Amazonas. O amazonense só quer peixe grande, né? Eu tinha um amigo engenheiro de pesca, Geraldo Bernardino, que falava que o amazonense é o único brasileiro que gosta de comer peixe maior que o prato. E eles querem realmente esse peixe de 3 quilos, né? A preferência local, e aí a gente se adapta. Nós fizemos uma máquina também, essa máquina está em Manaus, para processamento desse tambaqui curumim. Essa máquina, vocês veem aí um peixe curumim, um tambaqui pequeno, cortado nessa máquina. Aí nesse destaque em azul vocês veem a espinhazinha, que é a espinhazinha Y, né, que a gente tenta agora por cruzamento tirar ela, mas enquanto o cruzamento não deu certo, a gente colocou essa maquininha, ela processa 35 peixes por minuto e tica o peixe, deixando ele apto ao consumo. Essa espinho fica imperceptível ao paladar. Qualquer criança de 3 anos pode comer esse peixe ticado aí, que não vai sentir espinho, não vai engasgar, não vai ter nenhum problema. Vamos entrar agora num sistema um pouco mais complexo. Eu fui desafiado uma vez por um produtor para fazer um sistema de produção continuado que não parasse de crescer e mudar de fase. Então, a gente elaborou esse sistema trifásico, né? Eu tenho a possibilidade, nessa célula, de produzir 4 cardumes em 1 ano, tá? Como é que é isso? Eu tenho esse viveiro menor, que é o VR, viveiro de recria, e eu dou entrada, por exemplo, com cardume azul. Quando eu cumpro 90 dias, eu jogo ele lá para o VJ, que é o viveiro de juvenil, e fico por lá mais 90 dias. Só que nesse tempo que esvaziou o VR, eu coloquei o cardume verde, tá? E o cardume azul seguiu para o VJ. Quando ele cumpriu 90 dias no VJ, ele vai para o VE1, para o viveiro de engorda 1, o cardume azul. Nisso, o cardume verde migrou para o VJ e entrou o cardume vermelho no VR. Ok? Quando eu migrei de novo, o cardume verde subiu para o VJ, que tinha subido para o VJ, ele foi para o VE, o cardume vermelho foi para o VJ, o cardume amarelo entrou no VR, aquele cardume primeiro azul foi despescado e entrou o cardume vermelho, ou o cardume verde no VE2. Quando despescar o cardume azul, o cardume vermelho entra. E quando eu despescar o cardume verde, o cardume amarelo entra. Ou seja, imaginem que vocês estão vendo aí, num período de 1 ano, são 90 dias na recria, são 90 dias no juvenil e são 180 dias na engorda. Então, em cada engorda, eu consegui fazer em 1 ano, porque são 180 dias, então eu faço 2 despescas, né? Me possibilita ter 2 cardumes em cada engorda, e eu faço 4 cardumes em 1 ano nessa célula de produção.
Então, eu batizei isso aí de sistema trifásico contínuo. Por quê? Trifásico em 3 fases, e ele é contínuo porque ele está sempre entrando alevino e saindo peixe gordo. Não para. Daí a importância de ter alevino os 12 meses do ano para dar suporte a esse sistema de produção continuado, né? Podemos passar? Então, aqui tem uma foto em Ariquemes. Aqui, logo abaixo, é a minha base de produção de alevinos de Ariquemes, e essa parte de cima fica próxima ao IFRO de Ariquemes. É um projeto trifásico já implantado em produção. Então, nós saímos da teoria e colocamos isso em prática. Então, você tem o que eu falei, 7, 8 toneladas por hectare, que é o que se produz normalmente. Aqui você faz 16 toneladas hectare ano por conta de que você faz 2 cardumes por engorda por ano. Esse desenho desse modelo trifásico, vamos pegar essa célula de baixo aí, esse tanque mais abaixo aí, essa célula, esses 4 tanques, vocês veem o tanque pequeno, que é o recria. Aquele tanque médio, numa coloração mais clara ali, é o tanque de juvenis. E você tem 2 tanques de engorda com área igual, mesma área. Você vê o de baixo mais comprido, mas é mais estreito. O de cima é mais curto, mas é mais largo. Né? Eles têm mesma área. Então, quando eu jogo esses peixes, eles têm a mesma área para crescer. Tá? E eu já coloco a quantidade planejada de alevinos lá no tanque de recria, já migra para o tanque de juvenil e já migra para o tanque de engorda. Vocês podem ter observado aí que para eu passar de fase a fase, eu tenho só uma parede de tanque para poder transferir o peixe. Não precisa mais pegar o peixe lá num tanque longe, pegar um veículo, colocar numa caixa térmica com oxigênio para transportar o juvenil. Aí está do lado. Só passar a rede e botar para o lado de lá. Facilita a operação de transferência. Só que a gente ainda deu um plus nesse projeto. A gente colocou um tubo entre cada recria, entre cada juvenil, se comunicando com as engordas. Todos os tanques aí são comunicantes por meio de tubo. E na hora de fazer a transferência, a gente transfere o peixe por água. Não passa, ele não tira ele da água para ele ser transferido. Eu coloquei um vídeo aí para vocês verem como é que isso acontece. Próximo slide, eu acho que é o do vídeo. Isso aí. Acho que tem que baixar o vídeo também. Acho que foi por e-mail o vídeo. Mas a gente pode voltar o vídeo já já. Isso, tá. Professores. Eu vou parar a apresentação e pegar o vídeo, tá? Só um momento. Tá. Então, pessoal, isso aí tem aí uma peça de fibra de vidro e tubo que a gente adaptou. No momento da construção do projeto, foi instalada uma tubulação com a bitola compatível, né? Para cada fase. Então, colocamos bitola de 250 milímetros para a fase alevino até juvenil, e na fase juvenil para engorda colocamos tubulação de 300 milímetros para transferir esses peixes. Durante o cultivo, essa tubulação fica fechada. E no dia de transferir, a gente coloca aquele adaptador, que é uma peça feita de fibra e tubo, para os peixes passarem para o lado que você quer transferi-los, né? Então, se passa a rede e se faz a contagem dos peixes na rede. Aí vocês veem, ó, esse lote aí são 1.000 peixes que já foram contados. Lá atrás tem mais peixes para serem contados e transferidos. E os peixes vão passando aí para esse adaptador, né, de tubulação, que ali atrás a água do tanque entra e leva os peixes lá para o outro lado do viveiro, que é o tanque de engorda. Isso aí é uma soltura de peixe de 1 quilo que estão entrando na engorda, que é a nova casa deles. Estão saindo do Igapó para o rio. E aí estão os peixes já no tanque ao lado, né? Foram transferidos por água. Não sofrem estresse quase nenhum.
Isso aconteceu pela manhã. Nessa manhã foram transferidos 11 mil juvenis com essas 5 pessoas. E na parte da tarde o peixe estava tão à vontade que chegou a se alimentar, né? Isso é corriqueiro, muita gente está adaptando esse sistema por conta dessa facilidade de manejo e, vamos dizer, diminuição de estresse no processo de cultivo dos peixes. Podemos passar, professora. Ainda inovando, esse projeto eu instalei iniciei a instalação em 2020, finalizando em 2021 no Amazonas, que é um outro sistema de cultivo que é bifase, não mais trifase, e a parte de recria é feita em tanques suspensos, que são chamados tanques para o sistema de RAS, que é essa sigla em inglês, Recirculation Aquatic System. Então, o que acontece? Ao invés de eu ocupar 20% da minha área, que o sistema trifásico ocupa 20%, o sistema bifásico, aquele primeiro, ocupa 10% da área com recria, tá? Esse aí não ocupa praticamente nada. A área vira puramente engorda. Então, eu faço uma otimização do uso do espaço disponível todo com engorda. E a recria, Jenner? Bom, a recria a gente faz nesses tanquinhos redondos, que eles são de água recirculante, e aquela parte amarela que vocês veem nessa imagem aí no cantinho é um filtro, tá? Então, a água entra e sai, tem uma bombinha que mantém isso, para isso você tem que ter energia o ano inteiro, energia plena, e ainda ter gerador para o caso de falta de energia, isso aí não para, tá? Então, esse peixe fica nesse ambiente, nesse tanque redondo, feito de geomembrana, que é uma lona grossa, um plástico, e fica essa água entrando e saindo. Ele tem uma drenagem pelo centro, então todo o resíduo, a água gira quando é abastecida, todo o resíduo vai para o centro, isso tem também um sistema de aeração, né? Tem máquinas que produzem oxigênio, e o resíduo sai todo o tempo para o filtro, é retido no filtro, processado pelas bactérias e plantas, e a água volta limpa para o tanque. Então, qual é a ideia? Fazer o juvenil, o alevino a juvenil, nesse tanque suspenso até meio quilo, e levar ele com meio quilo até o tanque de engorda, que é esse tanque verde, para finalizar numa produtividade de 15 toneladas por hectare, porque usa algumas máquinas que produzem oxigênio que se chamam aeradores. Então, a gente consegue dobrar a capacidade produtiva com o uso dessas máquinas de aeração, né? Então, a gente está passando aqui a 15 toneladas a cada 7 meses, utilizando todo o espaço disponível para engorda, fazendo no barranco do tanque, ali na parte seca, a parte da recria, tá? Com esses tanques suspensos. No momento de transferir, eu pegaria ali os alevinos juvenis, né? Colocaria naquele adaptador que, por uma mangueira flexível, drenaria para o tanque de engorda. Também muito fácil a operação, simples, né? E não causa estresse também para os peixes. Pode passar. Esse é o projeto que foi instalado lá no Amazonas. Esses aí são os tanques de engorda, são tanques de 1 hectare, de 2 hectares. E vocês veem nessa seta amarela aí, tem lá na base da seta, tem um tipo de uma bancada, né? Que eu ampliei a foto aí no canto esquerdo. Nessa bancada, você vê 2 bancadinhas ali ao lado do tanque. Em cada bancada dessa vai ficar um tanque suspenso daquele, que vai fazer a parte de alevino até juvenil 500 gramas e vai entrar para a engorda com 500 gramas para finalizar com 3 quilos em 7 meses. Então, ele fica 7 meses na recria, no tanque RAS, e fica 7 meses na engorda no tanque de engorda, né?
Então, são 14 meses de ciclo total, sendo que a cada 7 meses você faz uma safra de 15 toneladas por hectare, tá bom? E o juvenil está sempre pronto ali, porque terminou a engorda, o juvenil está pronto para entrar. Uma outra coisa, pessoal, que dá para fazer em processos produtivos é integração com plantas. Então, isso é no México, eu tive lá fazendo essa atualização, se cultiva, aí manjerona, manjericão, tomate, alfaces, desse sistema de recirculação. São tanques suspensos que jogam resíduo, e esses resíduos são filtrados, ou seja, resíduos de peixe são fertilizantes para plantas. Né? A gente precisa nitrificar em etapa esse resíduo, e esse resíduo vira fertilizante, que são, ao invés de eu usar na hidroponia, comprar fertilizantes para usar na hidroponia, aqui não precisa comprar fertilizante. Você vai ter o fertilizante do próprio peixe, né? E fazer o cultivo das suas hortaliças, de suas verduras, com o resíduo de peixe. Tá? Isso é uma coisa, uma realidade, se usa, e podemos ver mais para frente, no próximo slide, o que a gente consegue produzir com isso. Né? Olha, cada quilo de ração usado diariamente, você consegue produzir 30 pés de alface por semana. Né? Nessas placas flutuantes, os alfaces mais novos são plantados lá na outra extremidade, e essas placas, todo dia se retira uma placa, se colhe e volta a placa lá para o início, onde se coloca a mudinha. Então, no processo de 28, 30 dias, você tem esses alfaces prontos para a colheita, né? Resíduos sólidos, né? No caso, vocês viram no slide anterior, um bolsão, né? Esse bolsão fica ali o resíduo sendo resgatado, e esse bolsão fica o resíduo sendo coletado, e no final, quando esse bolsão enche, se desconecta, se coleta o material orgânico, o cocô do peixe, né? E se mistura com 50% de... Pode passar, professora? 50% de material seco, palha, resto de roçada, resíduo de casca de café, palha de açaí, ou pó de serra. Então, metade de resíduo orgânico de peixe com metade de fonte de carbono, você tem um super adubo. E pode ir para a agricultura, pode ir para a sua horta, pode ir para a sua fruticultura, para o seu pé de café, enfim. E também a possibilidade de integração de cultivo de plantas com outros animais. Como a gente viu aquele projeto lá do Amazonas, ele está integrado com a plantação de açaí. Todo resíduo vai ser direcionado para uma plantação de açaí, que o produtor, ao invés de comprar adubo, ele vai usar o cocô do peixe, o resíduo orgânico da produção dos tanques, para fertilizar o açaí. E, com isso, otimizar a produção dessa forma integrada. Né? Essa é a tendência, né? Essa produção, esses processos, digamos assim, limpos, né? Com o aproveitamento integral dos resíduos e uma economia circular dentro da propriedade. Isso é lá na base de alevinos que nós temos em Ariquemes, não essa foto do meio, mas as outras são em Ariquemes. Essa é uma planta que chama espinafre d'água. Lá na Ásia, eles usam para alimentação humana. Assim como a gente come alface, couve, eles comem lá espinafre d'água, né? E é uma planta muito robusta, que vai produzir, vocês podem olhar aí, ó, 1,5 kg, 1,6 kg de espinafre por metro quadrado de ilha por semana. Então, eu posso usar 10%, 20% da área do tanque com essas ilhas e produzir peixes e produzir plantas. Aqui no Brasil, a população não tem hábito de comer esse espinafre d'água. Tudo bem. Aí, ó, ele está sendo usado na alimentação de suínos e está sendo usado na alimentação de vaca de leite. E tem uma composição nutricional bem boa, que pode ser usado na integração com outros animais. Tá? Ali atrás de mim tem ilhas de 2x2. Essas ilhas produzem, em média, 40 quilos de espinafre a cada 30 dias.
Então, colheu, a coisa boa, colheu, corte, faz o corte raso, ele rebrota e faz uma nova produção. Então, está sempre em produção, sempre colhendo, sempre produzindo, sempre colhendo, sempre produzindo. O combustível da produção do espinafre é o próprio cocô de peixe, que é o fertilizante dele. Então, ele ajuda a despoluir o tanque e te beneficia com o produto, ok? Então, essas são tendências e produtores que vão optar a fazer esse tipo de cultivo vão ter melhores resultados, porque tem uma atividade paralela dentro da própria atividade. Também, eu tive conversando com um pessoal que faz cultivo de insetos. Aí são larvas de uma mosca que chama Black Soldier Fly, ou mosca da fruta. Ela é nativa do mundo inteiro, ela é endêmica do mundo inteiro, aqui na Amazônia tem. E o pessoal está produzindo essa larva da mosca soldado para complementar a alimentação de larvas, ou de alevinos e de juvenis, e também pode ser usado na alimentação de peixes grandes, né, de peixes maiores. E isso, além de alimentar muito bem, porque tem muita proteína, esses alimentos de larvas de inseto dão muita imunidade aos peixes. Os peixes ficam com a resposta imunológica bem maior, adoecem menos, crescem melhor, transformam melhor alimento em carne. Tá? E aí tem vários outros animais cultivados, vários outros insetos, baratas tenebrio, esse BSF, que aí no caso a imagem está mostrando, são larvas de mosca soldado, grilos, entre outros insetos que podem ser cultivados em integração com os peixes. Para frente. Aí essa empresa Verdear, de Minas Gerais, aí estão as larvas de Black Soldier Fly e também o resíduo que é gerado, porque essas larvas se alimentam de resíduos, né, de restos orgânicos, lixo orgânico, essas larvas se alimentam disso, crescem e geram também um superadubo, que está aí na foto central, que pode ser usado em agricultura, e as larvas vão para alimentação de peixes, de aves, enfim, pode ser dado vários destinos para uso dessas larvas. Obrigado, pessoal. Era um pouco disso que eu tinha aí para passar para vocês. Essa palestra já está aí disponibilizada pelo Centec, vocês podem ter acesso a todas as informações, e aí tem meus contatos para qualquer dúvida, qualquer questionamento, além dos que a gente vai esclarecer aqui, estou à disposição. Muito obrigado. Então, grata, Jenner, por essa riquíssima contribuição. Eu agradeço imensamente a presença e a permanência de todos os alunos aqui nessa atividade hoje. E, então, além desse agradecimento ao Jenner, aos alunos, professores, colaboradores do Centec Abaetará que se fazem presente hoje, agradecer mais uma vez a presença do Fernando, tá? Gratidão, Fernando. E, então, nesse momento, eu abro o espaço para que a professora Regiane conduza ali as possíveis dúvidas relativas à apresentação do Jenner. E se algum outro colaborador ou quiser fazer alguma contribuição também, só sinalizar aqui no chat para a gente organizar as falas, tá? Regiane. Obrigada, Tati. Mais uma vez, parabenizar o Jenner. Foi, assim, esplêndido, né? Muitos conhecimentos, uma palestra muito boa, que veio agregar bastante. Nós temos aqui algumas perguntas, né? A Gabriele Mendes, ela perguntou como fazer a separação do macho e fêmea para os tanques. Tá. Os machos e as fêmeas de tambaqui, eles são muito parecidos, né? Não é fácil fazer a separação. Nós temos a fêmea, ela é mais arredondada do que o macho, que é um pouco mais alongado, e no período reprodutivo, que é quando a gente faz realmente essa separação, a fêmea tem o ventre bem abaulado, né? Fica bem entumecida, fica bem grande ali a parte da barriga, que é onde estão os ovos. Então, fica fácil de separar a fêmea.
do macho, né? E o macho, quando você faz uma leve pressão no abdômen, ele libera sêmen ali pelo espermoduto, tá? Então, assim a gente consegue separar machos e fêmeas no ambiente produtivo. No ambiente de cultivo, quando você coloca levina e juvenil, não tem como você separar macho e fêmea, porque são peixes ainda jovens e que vão ficar maduros a partir de 2 anos e meio, 3 anos, né? Então, é muito difícil você separar macho e fêmea, a não ser que faça um teste de laboratório com hormônios para saber o sexo daquele animal. Certo, obrigada, professor. Nós temos aqui uma outra pergunta do aluno Carlos Henrique, na verdade foi uma curiosidade dele, né? Por que se fala peixes redondos? Legal. Então, peixes redondos pelo seguinte, tem uma classe de peixes que aí é composta por tambaqui, pirapitinga, pacu, e também tem gente que faz cruzamento entre essas espécies e se generalizou chamar peixes redondos por conta do formato, que eles são mais arredondados, diferente, por exemplo, de um matrinchã, diferente de um pintado, são peixes mais longos, né? Então, no meio dos aquicultores, digamos assim, quando se fala peixe redondo, se generaliza todos esses. E aí, quando se quer falar numa espécie em específico, se fala tambaqui, ou pacu, ou pirapitinga, ou tambatinga, né? Mas todos eles estão classificados como redondos. Perfeito, professor. Eu acho que o Fernando gostaria de falar algo. Sim, eu quero falar. Deixa eu ver se eu consigo ligar minha câmera aqui, se vocês vão conseguir me ver. Pronto. Hoje é sábado, hoje estou em casa, né, gente? Então é tranquilo. Bom, mais uma vez, bom dia, né? Eu queria fazer uma pergunta técnica aí para o nosso amigo Gênero. Eu só queria entender, assim, o Centec, ele tem um curso de engenharia de pesca, assim, aí, só para me entender, são alunos de engenharia de pesca ou de outro curso? Professor Paulo, pode? Então... Ou Tatiane? Bom, o Centec responde. Paulo, por gentileza, professor Paulo. Tá, então convido o professor Paulo para esclarecer um pouco sobre a instituição aqui para o Fernando, tá, Paulo? Fernando, primeiro fazer as minhas palavras desse grupo aí da Fernanda, da Tatiana. Você está no Maranhão, é isso? Pois é. Nós é um centro técnico de educação rural. A gente forma ali técnicos agrícolas. E aí nós temos 5 cursos, nós temos agronegócio, agropecuária, agroecologia, criamos agora a aquicultura e também zootecnista, todos técnicos que formam toda essa instituição. Mas, assim, o aquicultura e pesca, nós vamos abrir, aliás, nós já abrimos as inscrições e já deu turma, que a gente começa ele agora em 2023, no início do ano de 2023. Aí a formação deles, a carteira profissional deles é de técnicos agrícolas voltado para essa modalidade. Muito bom, muito bom. Era só para mim entender o público que a gente estava falando aqui, né? Então, eu tenho a formação em engenharia de pesca também, como eu falei para vocês, eu me formei lá no Paraná em 2004, e depois disso eu comecei a minha vida profissional em Brasília, né? Lá junto à instituição onde eu conheci o Gênero também, que é o IABS, que depois vocês também podem entrar no site, conhecer, que tem muita coisa legal aí acontecendo também. Na nossa área aí de pesca, aquicultura, agricultura, enfim. E depois eu vim aqui para o Maranhão também coordenar alguns projetos na área de pesca e aquicultura, acabei formando família e estou aqui até hoje. Então, foi mais ou menos assim a minha trajetória. Então, hoje eu estou atuando aqui no governo do estado, né? Como responsável pela área de aquicultura aqui no estado e trabalhando com tudo que envolve cultivo, né? Mas
E deixo aqui também já o estado à disposição de vocês aí que porventura queiram fazer alguma visita aqui, ver como é que funciona a aquicultura aqui no estado, né? O governo do estado está à disposição para recebê-los, tá bom? A minha pergunta é técnica mesmo, é para o Jenner, né? E também para ajudar aí na discussão, para a gente falar um pouquinho das questões técnicas aí da piscicultura, né? Jenner, eu tenho visto que no Paraná, de onde eu sou natural, né? Eu sou natural de uma cidade chamada Toledo, depois vocês podem pesquisar, é um dos maiores polos de criação de tilápia do Brasil, né? Lá em Toledo, no Paraná, o pessoal tem começado a construir os viveiros um pouco mais rasos, né? A gente vê aí na literatura com profundidade de 1,80 m, né, 2 metros de profundidade, com lâmina d'água de 1,80 m. Como é que você está vendo essa questão agora, gente? Você acha que realmente, tecnicamente, trabalhar com um pouco menos de água, de volume de água, considerando toda a parte de qualidade de água que a gente tem, claro, com viveiros mais rasos, mas como é que você vê aí no teu dia a dia aí na parte de engenharia de construção dos viveiros, essa questão dos viveiros mais rasos, tá? Para fazer a criação dos peixes? Beleza, Bergman. Uma boa pergunta. Nos sistemas tradicionais de tanque escavado, onde se tem aí 8 toneladas por hectare, normalmente é o que se produz, em geral, esses tanques têm 2 metros de profundidade, né? Quando você passa para um sistema, no caso de produção de tilápia no Paraná, em que os produtores estão empregando um processo de aeração mais vigoroso, então você tem um melhor rendimento desses equipamentos com águas mais rasas, principalmente sopradores. Então, o esforço e a potência necessária para romper 1,5 m, 1 metro de água, comparado a 1,5 m a 2 de água, é absurdamente mais caro você aerar 1,5 m a 2 metros de água do que 1 metro a 1,5 m de água, né? Então, viveiros mais rasos para esse processo produtivo intensificado com a aeração artificial, eles são realmente mais eficientes do que quando você pensa, mais eficientes, mais econômicos, quando se pensa em viveiros mais profundos. Aqui tem produtor e Mato Grosso também, onde tem águas de boa qualidade, eles fazem tanques profundos e que tem renovação de água, sendo que essa água já é boa naturalmente, em termos de cálcio e de outros componentes. Então, chegam a fazer 12, 13 toneladas hectare, com o uso de tanques profundos, porque o resíduo vai lá e vai se acumulando e você tem um poder de diluição maior, né? Então, são casos diferentes. Eu digo, para sistema produtivo semi-intensivo, eu acho que seja melhor para tanques mais profundos. Já para esse sistema com uso de equipamentos de aeração, principalmente sopradores, aí sim se faz melhor os tanques mais rasos, porque você gasta menos energia para aerar e foge também daquela faixa anóxica, né? Aquela faixa mais profunda que fica o oxigênio praticamente zerado. Então, você imagina um local onde tem uma grande concentração de peixes que, no fundo, está zerado de oxigênio. Então, aí não fica interessante. Por isso, essa redução de faixa de profundidade lá para a região do Paraná, por conta dessa intensificação. Tá ótimo, ótima resposta. Eu quis realmente provocar essa pergunta porque, para alguns que podem estar vendo agora essa palestra pela primeira vez, ou estar vendo pela primeira vez o assunto de piscicultura, né? A gente tem vários desafios, assim. Eu digo que a gente não tem uma receita de bolo que você pega lá e vai fazer como está na receita, né? Às vezes você tem 10 viveiros na propriedade, um do lado do outro, e nenhum é igual ao outro, vamos dizer assim, em termos de qualidade de água. Então,
de qualidade de água e de produção em si, né? Então, é uma atividade rentável, porém bem complexa, né? E exige realmente dedicação, estudo, né? De quem vai estar à frente, por exemplo, de alguma atividade técnica, de assistência técnica, por exemplo, ou até mesmo como produtor, né? Mas vamos lá, vamos ver se alguém tem mais alguma questão aí. Parabéns, Gênesis, mais uma vez. Um abraço, meu amigo. Berg, prazer te ver. Bom sempre falar contigo. Abraço aí, saudações. Obrigada, Fernando, pela participação. Jenner, nós temos mais 2 perguntas aqui. Vamos lá. O estradiol, ele é utilizado com qual idade? Qual período ali de vida? Ah, tá. A gente começa a usar com alevinos aí na casa de 15 dias, é um micro alevino, né? 15 a 20 dias de vida, já começa a se alimentar, então esse hormônio já foi incorporado na ração em pó e se alimenta por um período aí médio de 20 a 30 dias, até que ele atinja já um tamanho ali de 3, 4 centímetros, você vai ter esses lotes fêmea. Certo, perfeito. E a última pergunta que eu tenho aqui, quando você falou ali sobre a utilização, perdão, dos resíduos, né? Achei bem interessante, acho que é a cereja ali do bolo, né? É um grande desafio hoje a gente produzir e utilizar, né, os resíduos dessa produção. E aí a pergunta é sobre o custo de implantação para transformação desse resíduo para fertilizante ali. Ok. Esse é um relativamente baixo, viu, professora? Porque o resíduo está ali, né? Então, você, à medida que vai produzindo no sistema, vai sendo gerado esse resíduo. Esse resíduo é sólido, tá? Ainda sai do tanque, passa por um coletor, esse coletor, então, você teria esse resíduo, e o que você tem que acrescentar para tornar esse resíduo de peixe, se usar direto na planta, ele é muito forte, né? Então, tem que ter aí metade disso com fonte de carbono. Qual fonte de carbono que tem abundante na nossa região e que é um problema ambiental para as madeireiras? É pó de serra, né? Então, são 2 ingredientes baratos, metade pó de serra, metade resíduo da aquicultura, né? Dos peixes. E tem outros, tipo, roçou um mato, roçou alguma coisa, aquele material seco, tritura e mistura no resíduo de peixe. Então, você fez um fertilizante de baixo custo, né? Bem baixo custo. Perfeito, muito obrigada. Acho que o professor Fabrício quer fazer alguma pergunta. Boa noite, bom dia, Gênesis, tudo bom? Eu sou professor aqui do Centec Abaitará. Só uma curiosidade também com relação a essa própria pergunta da professora Regiane, com relação às plantas aquáticas. É uma área que eu gosto bastante. Eu tenho doutorado na parte de peixe, principalmente na parte de nutrição de organismos aquáticos, e eu venho estudando bastante a lêmina. E você falou um pouco do alface. Recentemente, um casal da Bahia veio conversar comigo sobre a pístia, que eu acho que seria o próprio alface que você está produzindo aí. Eles estão utilizando muito lá no estado da Bahia para alimentação do gado. E, então, está surtindo muito efeito e ele está querendo até patentear. Eu estou em parceria com eles lá para a gente poder ver se desenvolve algum produto, alguma ração. Mas a minha questão é com relação à própria lêmina, que você também citou aí na sua apresentação, como que está sendo para você essa produção? Você está conseguindo, de fato, produzir uma lêmina que venha a ter um bom teor de proteína? Porque a gente sabe que é um desafio também, né? A gente produzir uma lêmina e que, pelo menos, a gente tem que manter um nível proteico dela ali a nível de alimentação animal.
Ok, professor, agradeço a pergunta, bem pertinente. Eu já cultivei lêmina em uma engorda aqui próxima a Porto Velho, em Itapuã, e pirapitingas e matrinchãs, que são as jatuaranas, se alimentam muito bem de lêmina. Tambaqui não gosta, tá? Tambaqui, ele não... A lêmina se alastra no tanque, ele não come, né? A gente chegou a complementar em 15% a alimentação das pirapitingas e dos matrinchãs com lêmina. Eu tinha lêmina nos tanques de pintado, que eles não comem, e coletava 100 quilos, 120 quilos por dia de lêmina e ofertava nos outros tanques onde tinha pirapitingas e matrinchãs. Então, é um processo contínuo, produtivo, ela reproduz muito rápido. Agora, se não tiver controle, vira um problema, né, professor? Porque ela vai tomar todo o espelho de água do tanque se não tiver esse controle, tá? Então, eu tinha tanto no ambiente de cultivo de pintado, que era controlado, e num canal de abastecimento de água, que eu mantinha sempre alguma água de drenagem lá para poder dar alimento para a lêmina e coletava nesse canal, e ali a lêmina não tinha para onde correr, né? Não tinha para onde se alastrar, porque era dentro de um canal controlado. Então, resolvido esse problema de controle de alastramento da lêmina, tudo bem, ela dá 35% de proteína. Você pode ampliar aí bastante, melhorar bastante a performance da sua piscicultura, tendo esse alimento de baixo custo. No caso do espinafre d'água, ele tem que colocar em ilhas, né? Você tem que colocá-lo em ilhas flutuantes. Aí vem o principal custo, que é montar essas ilhas, né? Mas tem gente que faz isso a baixo custo, com bambu, com telas de arame, com nylon, enfim, tem várias, aí vai da criatividade do produtor, né? E o bom do espinafre d'água é que ele é renovado. Você corta, ele renova. 30 dias está pronto para ser colhido de novo. Uma coisa que tem que se fazer com essa planta é que naquela parte onde fica aquele espaço do flutuador de 10 centímetros, tem que ter uma tela embaixo e uma tela em cima. Senão os peixes comem as raízes, entende? Eu tenho lá visto tambaqui saltar para poder capturar um galho de espinafre d'água para se alimentar. Eu tinha um tanque que eu dava 10 quilos dia de espinafre d'água, com tambaquis, um tanque de 1.000 metros quadrados, eu dava 10 quilos dia de espinafre d'água para tambaquis. E eles se alimentam muito bem, comem talo e folhas inteiro, integral, e tem uma boa composição nutricional esse espinafre d'água. Eu vou colocar aqui no chat o nome da planta, né, o nome científico aí do espinafre d'água, para ver se é a mesma lá da Bahia. Eu não conheço esse nome dessa planta que o senhor citou lá na Bahia. Bergman, no Maranhão, por exemplo, na Baixada do Rio Itapecuru, onde tem muito cultivo de búfalo, eu sugeri um criador que estava querendo fazer um processo de piscicultura, mas ele tinha uma faixa de rio longa, que era longe da água salgada, né? E como aquele rio tem bastante resíduo orgânico ali acumulado, daria para fazer ilhas de espinafre d'água e os produtores ofertarem para os búfalos na época da seca, que fica escasso de alimento nessa época de seca, né? E na época de seca é quando mais se concentram os sólidos residuais no rio, e é onde o espinafre produziria mais, né? Então daria para fazer um negócio bem casado aí da produção de búfalo com a produção de espinafre. Sim, show de bola. Vamos ver se a gente faz alguma coisa lá. Bora agilizar. Não é bora. Obrigada novamente a todos pelas contribuições. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta por aqui que não tenha sido feita no chat? Não, só concluir a fala aqui, agradecer ao Jenner pela resposta, e era só mesmo uma questão da gente tentar contribuir um pouco com essa questão da alimentação natural no ambiente aquático, que é um dos desafios que eu considero muito importante também,
e acaba enganchando um pouquinho com o que você falou, né? Aproveitamento de resíduo, que é o que a gente não faz aqui no nosso estado de Rondônia, mas é feito em outros estados. E é uma outra fonte de renda, não somente para a piscicultura, mas também para os animais herbívoros, animais mamíferos, que podem estar utilizando dessa fonte de alimentação. Até o próprio inseto que você citou, que eu achei muito interessante. Mas parabéns pela palestra, você acabou abordando vários assuntos aí dentro da piscicultura, considerados importantes, e a gente sabe que tem um leque muito maior aí para ser falado. Parabéns. Obrigado, professor. Eu quero aproveitar aí alunos que queiram futuramente estagiar conosco, vir aqui para a estação de reprodução, está em aberto, tá? Temos uma base em Ariquemes e uma base em Porto Velho. Olha aí, que maravilha, hein? Pessoal, mais alguém? Não? Ótimo, professora Tati. Obrigada, Regiane. Então, mais uma vez, agradecer aqui a esse espaço de rica contribuição, né, de todos os participantes. E, nesse momento, eu convido o professor Paulo Dimmer para fazer o nosso encerramento. Obrigada, Jenner, pelo espaço de estágio aí. Certamente vão haver muitos interessados. Mas eu também quero contar uma coisa do Jenner, que ele não trabalha só na produção, mas ele também trabalha na parte de finalização dos peixes, que ele faz um peixe maravilhoso. Inclusive, tem uma receita muito popular no Brasil todo, que é um peixe à la Jenner Menezes, que é vendido num restaurante, acho que no Rio, né, Jenner? Uma coisa assim. Foi um amigo que colocou no cardápio do restaurante dele, o frigorífico Zaltana, ali de Ariquemes, também tem lá a receita do tambaqui, que a gente aprendeu a fazer aqui na região. Melhor que eu já comi, hein? Muito obrigado. Bom. Recomendo todo mundo ir lá pedir um almoço para o Jenner. Professor Paulo, por favor. Beleza, sim. Eu quero, assim, falar para o Fernando e para o Jenner que, com essa abertura do curso de Aquicultura e Pesca, Tatiane, pega logo o telefone do Fernando, nós vamos precisar muito, Fernando, da parceria, de conversar, de dar palestra para os nossos alunos, porque para nós aqui, nós estamos implantando agora a aquicultura ali no Centro Técnico Abaitará. Então, as meninas aí, a coordenação, deixa o telefone desse homem lá na agenda da escola, que nós vamos procurar muito você, tá, Fernando? Então, como você colocou o estado do Maranhão... Estou à disposição. Isso, você colocou o estado do Maranhão, vai ser o nosso contato, tá bom, Fernando? Contamos mesmo muito com o seu apoio aqui na implantação desse curso, tá bom? Sem problema. Muito obrigado pelo convite, eu estou à disposição. Vocês sabem que a gente precisa divulgar também as nossas ações, né, na área de aquicultura. Tem espaço para todo mundo, tá? Tanto de trabalho como de pesquisa. Essa área é infinitamente grande em termos de oportunidades. Tá? Então, o que eu puder contribuir com vocês, estou à disposição. Vou reiterar, atualmente estou aqui no governo do estado do Maranhão, mas mesmo que eu sair, eu estou à disposição para auxiliar vocês no que eu precisar, né? Eu tenho formação em engenharia de pesca, eu tenho uma especialização em piscicultura, então o pouco conhecimento que a gente tem ainda hoje, eu posso ajudar vocês. A gente sempre está aprendendo um pouquinho todo dia, né? Então, mas o que eu puder ajudar, estou à disposição. Eu vou colocar meu número aqui no chat para vocês, tá? Tá bom, então. Beleza. E por Jenner, mesmo as palavras que eu falei para ele, Jenner, nós vamos precisar, quem te contactou, que foi a Tatiane, vai continuar, pode ter certeza que nós vamos precisar muito, muito de você mesmo. Fazer aí os agradecimentos em nome da gestão, que engloba toda a nossa equipe, os agradecimentos aqui
para você, para toda a equipe. Dizer que o Abaitará, aproveitar também, dizer que não para. Hoje nós estamos com aula lá, uma equipe, aí cumprimentar e agradecer o doutor Renato, nosso veterinário, com a Érica, que estão agindo lá, a equipe aí do webinar envolvendo todo esse movimento, uma equipe aqui em Porto Rolim, inaugurando uma aula inaugural, que foi um sucesso maravilhoso, a acolhida aqui do administrador aqui de Porto Rolim, nosso agradecimento ao secretário, que aqui é um grande problema o transporte, o secretário colocou a questão do barco aí para nos ajudar. Então, é nesse sentido aí agradecer toda a equipe, que hoje 3 frentes de trabalho aí no Abaitará. Agradecer a equipe também de Porto Velho, tem uma equipe de Porto Velho aqui em Porto Rolim fazendo toda uma análise desse curso aí, que estão assistindo, fica aí os nossos agradecimentos. Para a Eliane da CRE, que está aqui também representando a nossa presidente. Enfim, é um envolvimento muito grande aqui no Abaitará, e vocês dois aí de fora, os palestrantes, que eu posso dizer assim, trouxeram uma contribuição muito, muito importante para o nosso centro técnico aqui do estado de Rondônia, aqui no interiorzão do estado de Rondônia. Fica aí minhas palavras de agradecimento para a equipe e colocando a nossa instituição, Fernando, também à disposição do povo maranhense, do Gene, está à disposição ali o Centec, eu não sei, gente, se você já conhece, mas está agora é portão, não são porta, portão aberto para vocês, beleza? Obrigado, foi realmente show de bola, está sendo o dia de hoje show de bola. Obrigado a todos. Pessoal, então, muito obrigada. Um sábado lindo e maravilhoso para todos. Um ótimo final de semana. Muita gratidão por cada presença aqui nesse espaço de construção de saberes, tá? Então, um grande abraço, Jenner, Fernando, professores, professor Fabrício, muito obrigada, professora Dilson, a equipe organizadora, muito obrigada, gente. Gratidão a todos, um ótimo final de semana.